E aí, pessoal, Estante Etérea tá de volta, eu acho, né? Mas eu tô gravando esse vídeo pra tentar ensaiar aí um retorno do Estante Etérea, uma coisa que eu tô querendo fazer desde que eu encerrei a campanha, né, do podcast. E vocês estão vendo aqui, tá tudo até meio improvisado, não tem uma iluminação decente, tem uma puta sombra gigante no meu rosto. Mas eu senti vontade de voltar a falar sobre livros aqui no YouTube, especificamente para voltar a falar de um livro que eu vou mostrar aqui. Vou testar o formato, vou testar de novo aqui, aparecer no canal e ver se as coisas andam de um jeito legal. Mas também falar de outras coisas, falar de uma forma um pouco diferente, sem roteiro, assim, específico. Voltar um pouco às raízes do Estante Etérea, mas com um papo que a gente talvez nunca tenha tido quando o Estante Etérea era feito especialmente só para o YouTube. Como vocês viram no título aí, né, volta do Estante Etérea, mas também eu quero falar de Avalovara, um livro que eu li recentemente, o livro do Osman Lins, e falar sobre muitas coisas aqui rapidinho, vamos ver se vai dar certo esse formato, então bora lá. Então eu li Avalovara, talvez o romance mais famoso do Osman Lins, que infelizmente é publicado pela Companhia das Letras, né? Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tenho um pouco de ranço da Companhia das Letras, por alguns motivos assim que, né, uma das editoras mais elitistas do país, mas eu não vou entrar muito nesse mérito hoje, né? Talvez vocês também dividam comigo esse ranço pela editora. Alguns valores aí não batem, então esse ranço é uma coisa que só vem aumentando, aumentando. É meio difícil um pouco simpatizar com a Companhia das Letras. Mas eles são enormes, eles são gigantescos e tem dinheiro para publicar muita gente. E uma dessas pessoas publicadas pela Companhia das Letras é o Osman Lins, esse escritor pernambucano que estreou na literatura em 55 e que lança em 73 o Avalovara, que é o seu romance mais famoso e que é, assim, posso dizer, um dos romances mais difíceis escritos em língua portuguesa. E eu vou tentar falar um pouquinho dessa dificuldade e trazer isso como tema do vídeo também, né? O que a gente ganha lendo livros difíceis, né? Que é uma coisa assim que volta e meia tá aí no debate de quem gosta de ler, né? Se você gosta desse tipo de debate, se você gosta de resenhas literárias e de um papo um pouco mais crítico em relação aos livros, se inscreve aqui no Estante Etérea, né? Deixa o seu like nesse vídeo, comenta, compartilha para outras pessoas que também gostam desse tipo de vídeo, pra gente voltar aí a movimentar esse booktube de uma forma um pouco diferente, uma forma menos baba-ovo de editora e de escritores e debater literatura de um jeito um pouco mais crítico, um pouco menos cego, né, do contexto do mercado e da literatura brasileira, enfim. Se você gosta desse tipo de papo, então fica por aqui. Avalovara não é o livro de estreia do Osman Lins, né? Como eu disse, ele estreia em 55 com um romance que se chama O Visitante. Ele vai lançar alguns livros de contos, tal, romances, mas aqui no Avalovara eu posso dizer que é o auge criativo do Osman Lins, é o seu livro mais famoso, o seu livro mais bem recebido, tanto comercialmente quanto em crítica. É um puta desafio de leitura esse livro, porque ele meio que desafia as formas, os temas, os estilos literários e constrói assim um labirinto narrativo que exige realmente do leitor que você se concentre e mergulhe, embarque naquela leitura, né? Para falar um pouco do que se trata o livro e talvez incentivar vocês a lerem o Avalovara, né? Vamos dizer assim que ele está muito próximo de um Olipô, né? Quem acompanha aqui o Estante Etérea sabe que já viu que eu postei um vídeo sobre o Olipô alguns anos atrás. Se você não viu, o link vai aparecer aqui em cima. Mas basicamente o Olipô, né, o Au revoir de littérature potentielle. Au revoir de littérature potentielle. Uma coisa assim. Seria como o ateliê de literatura potencial, né? É um grupo de escritores, né, que ainda existe, inclusive, eu acho que foi formado nos anos 60, mas que buscava produzir livros, buscava produzir uma literatura que desafiasse os padrões, né, da literatura que era produzida, num sentido de buscar, a partir de uma restrição, né, imposta pelo próprio autor, uma expansão dos horizontes literários, né? Então, nomes famosos desse grupo, né, são o Italo Calvino, né, que foi um escritor italiano famosíssimo, que escreveu algumas obras dentro dessa vertente do Olipô, né, como As Cidades Invisíveis,
E o Georges Perec, né, que é famosíssimo também, um escritor francês, esse, que escreveu, entre outros, um livro chamado O Sumiço, né, que entre essas restrições que ele usava, era que ele não podia usar a letra E em nenhuma palavra, e o livro inteiro é escrito sem a letra E. E o livro tem como tema o desaparecimento, tanto da letra E quanto de alguns personagens, enfim. É uma loucura, o Oulipo realmente, os autores do Oulipo, os livros produzidos dentro do Oulipo, são muito legais, né, de você se aventurar. Eu vejo um pouco o Avalovara um pouco dentro dessa vertente, assim, ainda que ele não seja, o autor não seja parte do Oulipo, né, é um autor brasileiro, mas o que norteia, né, qual que seria a restrição do Avalovara, né? Osman Lins, ele escreve esse livro e a estrutura desse livro a partir de um famoso palíndromo, que é o quadrado de Sator, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? É o Sator Arepo Tenet Opera Rotas, né? Que seria um poema em latim, que é também um palíndromo que você consegue ler ele em várias direções, ele mantém o sentido, né? E que traduzido seria algo como: o lavrador mantém cuidadosamente o arado nos sulcos, né? E quem gosta de cinema deve conhecer ele por causa do filme Tenet, né? Do Christopher Nolan, que tem ali uma inspiraçãozinha também nesse quadrado. Enfim, esse palíndromo, ele é famosíssimo. Ele existe há séculos, muita gente estuda, tenta decifrar ali o que ele realmente quer dizer, mas ele é um jogo muito intrincado, muito legal, justamente por ter essas direções que você pode ler aí o poema, as palavras, e elas permanecem as mesmas, né? E aí o que o Osman Lins faz? Ele se baseia nesse palíndromo, nesse quadrado, né? E sobre esse quadrado ele joga uma espiral, né? Que vai entrando dentro do quadrado. Eu vou mostrar aqui para vocês, talvez fique mais... mostrando, talvez fique mais claro, né? Ele desenha essa espiral em cima do quadrado, né? Com cada letra do palíndromo representando um pedaço da história, né? Então vamos dizer assim, que ele tem uma história ali, mas cada capítulo ou cada núcleo, cada trecho dessa história é representado por uma letra, e à medida que essa linha da espiral vai passando dentro do quadrado, é a maneira como isso será ordenado dentro do livro, tá? Então, ele está primeiro no R, aí depois essa linha sai, vai para o S, depois vai para o outro R e tal. E essas letras são pedaços da história que vão sendo intercalados no ritmo, na sequência estabelecida pela espiral que ele desenha em cima do quadrado, né? Isso aí. E do que se trata o livro, né? É a história de um homem chamado Abel, né? Basicamente essa é a história central do livro, vamos dizer assim, que se envolve ali em diferentes fases da sua vida com 3 mulheres diferentes, né? Então, primeiro, a gente tem ali o envolvimento dele com uma mulher chamada Rose, que ele conhece ela na Europa, ele se apaixona perdidamente por ela, mas é um amor assim meio que escapa dele. Ela é uma mulher de muitos compromissos e tá sempre num lugar diferente da Europa e tal, e ele tem que lutar um pouco contra essa paixão que é muito forte, e ao mesmo tempo contra a forma como ela escapa, né, dele, por vários motivos, né. A outra mulher da vida dele é a Cecília, que já é uma mulher brasileira que ele conhece em Recife, ali na cidade natal dele, e é uma mulher um pouco mais jovem, mas que vai envolver ele em algumas tramas, em algumas tretas, vamos dizer assim, porque ela esconde um segredo, ela tem uma família que não permite o envolvimento dela com outras pessoas. Tudo ali vai envolver também o núcleo familiar do Abel, né? O pai, a mãe dele, que é uma ex-prostituta, e tem um monte de filhos, e aí você vai conhecer um pouco mais da família do Abel. E a outra mulher é uma mulher que não tem nome, né? O nome dela é um símbolo, né? Esse símbolo que está aparecendo na tela. Então toda vez que o romance menciona ela, ele não menciona um nome ou uma mulher sem nome, ele menciona o símbolo. E essa é talvez a parte assim mais carnal da vida do Abel, já que a maioria das cenas em que aparece ele com essa mulher são cenas eróticas, são cenas em que eles estão tendo relações íntimas. Talvez as partes mais líricas do livro, né? Os momentos eróticos são descritos assim com uma beleza formal, com uma poeticidade maravilhosa. E junto a isso, o Osman Lins também coloca a própria ideia da construção do romance dentro dessa mistura, né? Então, em alguns capítulos, ele vai falar do escravo romano que desenvolveu, que inventou o quadrado de Sator, né? Que fez aquele poema a partir de um desafio do dono dele, enfim. Em um outro momento, ele vai ter um personagem que está desenvolvendo um relógio, e esse relógio vai ter
um relacionamento intrincado com a própria história do Abel, e tudo isso de forma intercalada, né? Então você tem essas partes desse livro, que vamos dizer assim, você poderia pegar os capítulos de cada parte separada e unir eles e ler na ordem cronológica, vamos dizer assim, né? Então, e no final tem, né, um índice dos temas, né? Então você tem ali na letra R, são os capítulos no qual a personagem sem nome, o Abel, tem as suas relações, vamos dizer assim. E aí eles estão distribuídos nas páginas tal, 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 tal. Então você poderia pegar e ler só essa parte em sequência, depois pular para o outro capítulo, ler todos em sequência. Então vamos dizer assim que seria um romance de várias histórias curtas, né? Mas o que o Osmanin faz é dividir essas histórias em pequenos capítulos e embaralhar eles, né? A partir dessa ideia da espiral em cima do quadrado, que é uma coisa assim maluca de se imaginar. E aí não bastasse essa estrutura impressionante do livro, a escrita do Osman Lins é uma coisa fascinante. Ele tem uma poeticidade, como eu disse, para descrever não só as cenas eróticas, mas construir imagens muito instigantes, né? O livro quase todo ele não tem assim uma trama muito que te puxa para ler, né? Ele é uma sucessão de construções de imagens que realmente beira a poesia, apesar de ser prosa, e que brinca com o fluxo de consciência, brinca com a troca de ponto de vista, né? Brinca com a troca de estilos. Às vezes ele traz um estilo mais simples, mais seco, e às vezes ele realmente viaja ali na poesia e no lirismo das palavras. Então, é assim, eu diria que se você gosta de Ítalo Calvino, por exemplo, ou de Guimarães Rosa, esse livro aqui ele realmente vai te pegar, porque é quase uma mistura, né? Quase uma mistura desses dois estilos, não tanto pelo sotaque que o Guimarães Rosa tem, mas pela forma como ele explora a língua portuguesa de um jeito assim que é inimaginável, né? E o Calvino pelas maquinações, pelas construções, pela forma como ele lida ali com a própria maneira de fazer a ficção. O Galo tá querendo se manifestar no vídeo do Instantitéria hoje. Enfim, o Avalovar ele é uma experiência de leitura assim impressionante, difícil e até incompreensível em alguns níveis, tá? E eu posso até dizer aqui sem vergonha nenhuma que eu não sei se eu entendi o livro, né? E isso me puxa um pouco para a discussão que eu queria trazer aqui, que é sobre ler livros difíceis, né? Por que a gente tem que ler livros difíceis? A gente tem que ler livros difíceis, né? Então, eu me peguei pensando nisso depois de ler o Avalovara. Eu falo do ponto de vista de alguém que estuda literatura, que trabalha com livros, né? E que me sinto até às vezes um pouco frustrado de não ler e não experienciar leituras, às vezes, de uma forma divertida, por estar embarcado nessas leituras de uma forma diferente, uma forma mais analítica, uma forma mais crítica, né? E quando a gente lê assim de uma forma mais crítica, de uma forma mais compenetrada, né? A gente desenvolve mecanismos de análise, né? Então a gente vai assim se embrenhando na literatura, nos livros que a gente está lendo, de um jeito um pouco diferente, né? Isso por um lado é interessante, porque a gente aprende mais, consegue tirar mais do livro, mas por outro, às vezes, meio que transforma a leitura num processo não tão divertido assim, né? Mas eu queria trazer esse debate para um nível mais geral de leitura. Então vamos falar assim de um leitor médio, uma pessoa que gosta de ler, mas que não estuda literatura, vamos dizer assim, né? Uma pessoa que realmente ali tem, às vezes, um estantezinho de livros, ou que lê um livro por mês, vamos dizer assim, né? Ou que gosta de acompanhar pessoas que falam de livros na internet e tal. Falando desse ponto de vista, assim, das pessoas que consomem às vezes mais o que está na moda, que consomem livros assim que são indicados por outros booktubers, ou até mesmo pessoas que se aventuram por ler clássicos de vez em quando, né? Tem assim uma curiosidade em conhecer mais a literatura. E muitas vezes, para esse tipo de leitor, pode ser um pouco frustrante pegar um livro difícil, inclusive difícil como o Avalovara, né? Porque é um livro que ele não vai te puxar a ler ele. Ele vai exigir de você que você acompanhe aquela escrita, aquela literatura. Ele não vai fazer concessões para você. Então é basicamente desse tipo de livro que eu estou falando. Às vezes a pessoa pode pegar esse livro e achar que não vale a pena passar da página 10 porque ele não está dizendo nada para você, não está sendo interessante, não está sendo instigante, está sendo muito difícil, né? A solução mais simples é abandonar esse livro, né? Vamos dizer assim. E eu acho isso uma coisa assim muito triste como leitor, sabe? E eu vou tentar explicar rapidinho por quê, para esse vídeo não ficar gigantesco.
Eu penso que a leitura, ela não tem, né? A literatura não tem que fazer nada pela gente, né? Eu tenho essa visão, compartilho essa visão com muita gente, né? A literatura não precisa ser moralista com você, ela não precisa te educar, não precisa te ensinar, apesar de nós sabermos, né, que a literatura, ela faz coisas muito, muito positivas pela gente quando a gente se dispõe a embarcar na leitura dos livros, né? Então, sejam livros mais simples que vão te puxar para esse mundo de encanto, de aventura, de deslumbramento da literatura, até os livros mais complicados que vão fazer você questionar um pouco as coisas, até mesmo sobre a sua própria vida, sua própria existência. A literatura trabalha com níveis assim, mas ela não deve nada ao leitor. Isso é um fato. Eu acho que a gente deveria concordar sobre isso, ainda que isso seja a força e também a fraqueza da literatura, né? Porque isso dá assim, uma abertura para ela ser atacada como algo inútil, que a gente sabe que ela não é. Né? Mas, olhando por esse ponto de vista, por que você deveria investir na leitura de livros difíceis? Né? Por que eu vou me esforçar num livro que não está me dando retorno, um prazer, uma experiência legal na hora? Eu penso que é porque livros difíceis, eles expandem, né, o seu horizonte como leitor. Você, como leitor, não tem obrigação nenhuma de se forçar a ler um livro que não está sendo interessante, que não está sendo bom, ou que você esperava que fosse uma coisa e está sendo outra. Não, né? A nossa vida é uma só. Você tem todo o direito de abandonar o livro e partir para um outro que você acha que vai ser interessante para você e tá tudo ok, né? Mas às vezes abrir mão de experiências literárias novas, que são um pouquinho mais complicadas e que podem te oferecer um saldo muito positivo só depois que você termina elas, pode ser assim um desperdício do potencial que a literatura pode oferecer para você, né? Então, se você é alguém que gosta de ler e que está se aventurando nesse mundo da literatura, vez ou outra, procure um livro um pouco mais difícil, um pouco fora da sua zona de conforto, né? Mais que a zona de conforto pareça ser um lugar muito bom, né? Ela não move você para frente. Eu acho que é muito positivo para a gente, como leitor, quando a gente se desafia. Ah, eu tô lendo e não tô entendendo a tal palavra. Eu tô lendo e não tô entendendo quem tá falando, o que tá acontecendo. Calma, né? Continua lendo. O leitor não precisa entender cada palavra de uma frase para uma história fazer sentido, sabe? É lógico que é muito legal você correr atrás do significado de uma palavra quando você não sabe, mas se você não entendeu ela na hora e a leitura tá ali rolando, você não precisa parar no momento para entender o que aquela palavra significa. Às vezes mais para frente você vai entender a partir do contexto, e tal. Então, insista, assim, né? Insista na leitura de livros mais difíceis, insista na leitura de livros que parecem que não estão sendo tudo aquilo, né? Às vezes você pode se surpreender. O Avalovara, para mim, é um desses livros, né? É um livro que tem, assim, uma escrita genial, mas que é também uma escrita difícil, uma escrita que vai exigir de você, leitor, um pouco mais de paciência, um pouco mais de insistência para terminar ele, né? Eu comecei a ler esse livro em maio, eu terminei agora em agosto, né? Então, apesar de toda a minha rotina e de todas as outras coisas que eu tenho que ler, é um livro que demorou consideravelmente para que eu terminasse, mas eu posso dizer assim que eu não sou mais o mesmo leitor depois de ter lido Avalovara, sabe? Algumas coisas mudam na cabeça da gente depois que a gente passa por certos livros, né? E o Avalovara é um desses livros. Por isso eu deixo aqui a minha recomendação. Leiam o Avalovara, leiam Osman Lins. É uma experiência assim ímpar da literatura que eu tenho certeza que vai ficar na sua cabeça, beleza? E leia livros difíceis, não tenha medo. É isso, pessoal. Espero não ter tomado muito tempo de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse retorno do Estante Etérea. Torçam para que dê certo. Eu espero continuar aí. Não vou falar uma frequência porque não sei, mas espero trazer aí vídeos com a qualidade melhor para vocês mais para frente. E a gente vai se falando, beleza? Deixa aí o seu comentário. Vamos expandir esse papo sobre literatura e a gente se vê na próxima, beleza? Tchau, tchau.